Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Raízes da História, o podcast que tem o objetivo de aproximar as pessoas às discussões e dificuldades que são apresentadas no meio da disciplina de História e também mostrar o papel do historiador dentro da nossa sociedade. Hoje, nós trouxemos dois convidados para falar sobre suas pesquisas dentro do tema da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Eu gostaria, então, a princípio, que os convidados se apresentassem, e então a gente vai dar continuidade às discussões. Deixar o César falar. Eu ia deixar o César falar primeiro, que o César tem mais antigo que eu no campo de pesquisa. Pode ser o César primeiro, que tem um currículo bem grande. Bom, então, obrigado pelo convite, Matheus, é um prazer estar aqui com você e com o Elton. Eu me chamo César Campiani Maximiano, de tanto me chamarem de Campiani, eu estou adotando só o César Campiani, acho que as pessoas acreditam ser mais fácil, né, de me encontrar, então eu comecei a me interessar pela história da FEB. Na verdade, eu posso falar desde sempre, né? Eu nasci em 1971, momento temporalmente próximo da Segunda Guerra Mundial, era só isso não, tinha televisão, mas se falava disso o tempo todo ainda. Se hoje nós temos ecos desse conflito, você imagine há 40 anos atrás, quase 50, né? Os veteranos eram presentes nas comemorações, então era uma época ainda muito marcada pelo conflito. Vivia-se também no tempo da Guerra Fria, que apresentava bastante tensão, né? E para entender a Guerra Fria era inevitável que se entendesse a Segunda Guerra. Então eu mesmo, assim, como criança ou como garoto, embora não tivesse uma consciência muito clara a respeito desse contexto, eu sentia os efeitos disso, né? Então essa presença, assim, mesmo dentro de casa, né? Meu pai falava: olha, isso é um documentário de kamikaze, ali são os americanos em Iwo Jima, o seu tio-avô teve na Itália com a FEB. Então sempre teve esse tipo de conversa, né? Até mesmo minha mãe também gostava de ver filme de guerra, porque eles nasceram nos anos 40 e isso os marcou, né? Os pais deles foram influenciados pela guerra, teve parente que foi, dos dois lados da família, né? Um mais, outro menos próximo, um do lado da FEB e outro do lado do eixo. E então isso começou a me interessar, né? E anos 80 na TV, filme de guerra, seriado combate e literatura nas bancas, série Flamboyant, aquela série da Rennes, era isso que tinha para ler, né? Também muitos fascículos. E aí eu fui ficando cada vez mais. Segunda Guerra Mundial. Tinha revista, tinha muita coisa, tinha coleção Corpos de Elite, como ainda nós temos, né? Isso não é uma coisa assim necessariamente do passado. E hoje eu diria até que existem ainda mais produtos ligados para a Segunda Guerra para todos os gostos, né? Então, sem dúvida, foi assim, foi essa memória familiar, foi a cultura popular, e acho que o que menos me marcou e me influenciou a entender isso foi o sistema educacional. A cultura popular, particularmente, de forma muito forte, né? Quadrinhos, tinha o Soldado Desconhecido, o Sargento Rock, quadrinhos da FEB, inclusive, desenhados no Brasil, alguns muito bons. Então, sei lá, eu sou meio que um produto da época, assim, né? E como tinha muito veterano em São Paulo, era meio que fácil, né? Encontrá-los, né? As questões de se aproximar, conseguir ficar amigo dos caras, entrevistar, e isso aí foi ao longo de mais um tempo, mas digamos fácil achar os veteranos e quero saber mais sobre esses caras aí, o que foi. E aí, bom, eu sempre fui leitor, né? Meus pais me incentivaram a ler, aí eu comecei a ler Joel Silveira, Rubem Braga, o livro do William Vac, que saiu em 1985. E aí falei, eu quero estudar esse negócio aqui. Aí eu peguei e fui estudar esse troço. E aí deu no que deu, né, meu? Passei pela PUC, pela USP,
num núcleo de estudos de política e estratégia lá, passei pelo Exército, trabalhei também ainda na USP em projetos de educação de história militar do Exército. Aí eu achei, já fiz o que eu queria aqui e fui fazer outra coisa, né? Meio na louca, assim. Falei, pedi demissão lá, eu estava na escola de comando do Estado-Maior. Falei, vou voltar para São Paulo, vou mexer com outra coisa, ainda ligada a isso, assim, mas de uma maneira que não tem nada a ver com ciência, com academia, né? Enfim, para mim isso é meio, na verdade, um estilo de vida, né? Não no sentido que eu fico de capacete dentro de casa, mas eu acabei fascinado por anos 40, por coisa de época, por música, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que não sai de mim, né? E ainda tenho contato com o estudo acadêmico, ainda tem algumas ideias aí para executar em livro, né? Mas está cada vez mais difícil. Acho que a gente vai acabar falando sobre isso aí. O Elton também talvez tenha muito a acrescentar sobre as possibilidades de se produzir mais produtos bons sobre a FEB, né? Não porcaria. Porcaria tá cheio, cara. Isso me enche muita paciência, né? O cara lê meia dúzia de livros e já sai falando, ou se tanto, né? Enfim, passar para o Elton aí. Bom, eu não tenho uma história tão diferente do César também, né? O César nasceu 15 anos antes de mim, ele teve esse privilégio de ter muito mais pracinhas para conhecer, para conversar. Eu sou de uma cidade chamada Dourados, Mato Grosso do Sul, mas mudei muito cedo para uma cidade da região de fronteira com o Paraguai, chamada Ponta Porã, fronteira seca com o Paraguai. E aí cresci nesse ambiente aí onde falar de guerra era bem comum, por conta da Guerra do Paraguai. Cresci, veio de uma família de soldados só, né? Ninguém foi oficial na família, todo mundo foi soldado nas guerras desse país aí. Tive 2 tataravôs que lutaram na Guerra do Paraguai pelo Brasil e um pelo Paraguai. Tive tio-avô que lutou na Revolução Paulista, mas do lado do governo. Tive pai policial militar e mais 4 tios, né? Então cresci meio que nesse mundo militar também assim, mas meu interesse foi para a área de jornalismo, né? Eu fui para a área de jornalismo, fugi um pouco da área militar, mas acabei indo para o jornalismo. Tive muito contato também na infância com materiais, gibis, tinha muito boneco para vender de guerra no Paraguai lá, porque era fronteira seca, então era baratinho, a gente comprava bastante. E revistas também, enfim, todo o dinheiro que eu ganhava ia em revista. O César Capiani, eu tive contato com os textos dele na faculdade de jornalismo ainda, na parte de história, da comunicação, alguma coisa, mas dentro falando sobre a FEB, né? E meu TCC foi sobre FEB no jornalismo. Depois eu continuei estudando e venho estudando desde então, cada vez aprendendo um pouquinho mais aí sobre a FEB, né? Conheci muitos veteranos, entrevistei muitos veteranos. Eu acho que esse é um grande barato assim do jornalismo, de você conhecer pessoas e ter a oportunidade de entrar na casa delas, conversar com elas. E foi muito legal. Foi, assim, da experiência que eu tenho de conversar com um veterano, acho que é uma das coisas mais legais que eu posso dizer que minha profissão me proporcionou. E agora eu estou indo para a área de história também, né? Fazendo faculdade de novo, né? Na área de história agora, terminando uma pós em arqueologia, enfim, estou mexendo com alguma coisa nesse sentido também, além do jornalismo, né? E é lógico que a pesquisa não para. E aí, por conta dessas pesquisas, cada vez mais eu tenho entrado nesse mundo da FEB. Eu acho que, como o César comentou, realmente, eu acho que FEB é um estilo de vida. Chega um momento em que você meio que acaba fazendo parte daquele universo e tendo esse universo 24 horas perto de você. Aqui em casa mesmo tem uma estante cheia de livros, tem capacete, tem uniforme. Também não uso capacete em casa, nem uniforme. Mas a gente tem essas coisas para fazer palestras, às vezes, para conversar em alguma escola, apresentar algum trabalho. Eu tenho alguns livros, tenho 2 livros sobre a FEB, 3, na verdade. Um é um romance que eu fiz como um trabalho da faculdade e acabou virando livro depois. E 2 são de pesquisa mesmo. Um sobre Mato Grosso do Sul, que é meu estado na Segunda Guerra Mundial, e um último agora sobre os jornalistas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E além deles, um documentário que acabou sendo premiado esse ano também, que é o V de Vitória,
que conta um pouco da trajetória dos brasileiros, né? Muito bom. César, quantos livros você já publicou até agora? Poderia dizer pra gente? Eu tenho um livro de 95, e eu fiz outro livro em 2005 como coautor com um veterano da FEB, que o livro digamos, é um Band of Brothers brasileiro, não foi cópia. O Gonçalves, que é o outro autor do livro, ele nem sabia de Band of Brothers, ele queria fazer o livro do pelotão dele, mas não foi uma... Ficou legal, né? Ficou legal. Inclusive. Ele falou, vamos fazer esse livro aí. É lógico que eu li o Band of Brothers de 92, né? E eu li, sei lá, acho que em 96. O Bonalume falava muito desse livro aí, ele gostava antes do seriado, né? A gente tá falando lá dos anos 90. Eu falei, eu vou roubar essa ideia do Stephen Ambrose, vou fazer um Band of Brothers nacional e vou fazer com o Gonçalves ainda, né, meu? Só que, puta, quando você tem, sei lá, menos idade, assim, você vai protelando, aí, meu, era difícil também, porque eu não tinha uma verba, né, meu? Os caras tudo... Hoje eu acho que verba é difícil até hoje, né, César, pra produzir... Não, mas espera aí, essa história aí, cara, ela é muito, muito fora da curva aí, espera que nós vamos chegar da verba aí. E aí eu falei, vou atrás de cara em Ribeirão, outro mora em Batatais, outro mora em Joinville. Inviável, né, cara? Eu vou ficar aqui no pessoal de São Paulo, nos arredores também, que tinha bastante, em Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, já tinha assim, gente demais até, né, além da conta. Só que eu acabei ficando amigo do Gonçalves, né? O Gonçalves era um cara assim que ele vivia pra FEB, meu. Eu acho que ninguém aguentava mais da família dele ouvir o cara falar em FEB, meu. Porque era o tempo todo, né? Era só FEB, o dia que ele foi atacado, o dia que eles atacaram, que a pistola que ele tirou do oficial alemão e não sei o que, o tempo todo. Aí o Gonçalves chegou para mim um dia que foi uma festa de aniversário dele, na casa dele, casa do filho dele. César, eu quero fazer um livro. Isso foi em 2002. Eu falei, caramba, né? Eu já tinha até esquecido essa história de fazer livro. Porque eu tava nessa época no doutorado, né? Falei, vou fazer, Gonçalves, vamos fazer, como é que você quer, meu? No dia seguinte, ele trabalhava ainda, ele tinha 89, sei lá. Em 2002 ele tinha 89, 90 anos. Ele era de 1912. Inclusive o Gonçalves era veterano de 32. E aí, no dia seguinte, eu já estava lá no escritório dele. O cara era um industrial, né? Tinha uma indústria gráfica gigantesca em Alphaville. Hoje é uma multinacional brasileira, tem fábrica no México, enfim, cresceu ainda mais. Ele falou, vamos fazer esse livro. Ele não falou, olha, né? Claro. Falou, olha, César, vamos fazer esse livro. Eu quero escrever isso, eu tenho aqui o meu diário, aqui todas as ordens, as cartas. O cara tinha toda a documentação guardada, assim. Cada ordem de combate que ele recebeu em pleno front, ele tinha guardado. E aí, ele falou, aqui tá o sargento tal, o cabo fulano, o soldado não sei o quê, toque o dinheiro, vai atrás dos caras entrevistar, o que eu queria, né? E ainda fiz doutorado sem bolsa, né? E aí deu para abranger alguns depoentes a mais. E mesmo assim, cara, não consegui ir atrás de todos que estavam vivos, porque 2002, né, já faz um certo tempo, tinha muitos integrantes do pelotão dele vivos, talvez a metade, talvez um pouco mais da metade. Fora estavam em São Paulo, né? Mas enfim, deu para fazer um trabalho com a documentação que ele tinha, com a memória dele, que era super afiada, e com o que eu consegui juntar, né, corrigindo alguma coisa. Qual foi meu papel? Foi unir tudo isso numa narrativa só e claro, organizar toda aquela documentação e as memórias que o Gonçalves tinha, né? E aí o livro saiu com um apêndice muito interessante. Aí eu fiz um livro em 2010, oriundo da minha tese, que foi defendida em 2005,
Fiz um livro pela Osprey junto com o Bonalume, uma editora inglesa, a maior editora inglesa militar do mundo. E em 2019 agora fiz mais um livro pela editora Panda de objetos, que era uma narrativa visual da FEB, outra coisa que eu sempre quis fazer. E aí tem alguns capítulos em livros na Itália, Inglaterra, e uma série de artigos. E eu tenho um livro de 2014 também um pouco sobre estratégia e algumas ideias em torno da história militar. Mas esse está só no Kindle. É isso aí. Certo, muito bom. Então, você falou alguma coisa, Sérgio? Bom, pro Sérgio, ele falou que trabalhou, né, na tese de doutorado na questão da história oral. Você sentiu alguma dificuldade em mesclar os documentos com o que era contado? Ou você encontrou quem deu a entrevista, né? Uma linha assim que eles andavam juntos com a documentação, com as cartas, ou você teve que ir mais a fundo, né, ou procurando diferença na oralidade ou nos documentos também? Essa pergunta é muito interessante quando se trabalha com um tema como uma guerra, porque a partir da minha experiência como pesquisador que empregou a história oral assim em profusão, não foi pouco, foi bastante, e refletindo sobre as leituras que supostamente deveriam me preparar para trabalhar com problemas como a memória, sobre questões técnicas, nem tanto teóricas, né? As questões teóricas estão ligadas à memória, mas em relação às questões técnicas da história oral, eu senti assim um descompasso entre depoentes que não tenham passado por experiências como uma guerra, ou similares até, digamos que se tratassem de sobreviventes do Holocausto, e outros tipos de depoentes que foram procurados, entrevistados por historiadores que não trabalharam com conflito. Ao mesmo tempo, eu cheguei a ler algumas coisas muito interessantes de um teórico literário americano que se chama Samuel Hines, que é um veterano da Segunda Guerra. Eu acredito que ele ainda esteja vivo. Tem um livro que se chama The Soldier's Tale. É um trabalho de interpretação da memória traumática. Melhor de todos que eu li, a despeito do Hallvars, a respeito de outros autores que me foram recomendados, e o Hines falava em testemunho coletivo. E ele acredita isso a uma ética de recordação. O soldado que passou uma guerra, ele tem tantas experiências traumáticas que isso acaba, de certa forma, moldando uma maneira determinada de se referir a essas experiências. E, além do que, pelo fato do veterano de guerra ser parte de um grupo maior, muito coeso, essa ética é meio que um instrumento de controle do que se reporta a um pesquisador, ou até do que se conta entre eles, e do que se fala para a família, né? Porque existem uma série de barreiras. Então, para responder sua pergunta, né, depois de todo esse rodeio, sim, a memória do veterano de guerra, ela não só corrobora a documentação, ela é muito precisa, ela é muito sensorial também. Às vezes um veterano pode não se recordar de elementos factuais como datas. Muitos se lembravam, né? As datas-chave para eles, 14 de abril, 12 de dezembro, mas se recordavam, mas de forma geral, assim, o que ficava mais presente eram as sensações físicas e as emoções. Né? E é muito interessante quando você começa a ler memórias da Guerra do Paraguai, memórias de outros conflitos napoleônicos, da Guerra Civil Americana, e você vê que esses elementos principais de recordação eles também são presentes. Né? Por isso que é legal, que eu sempre já como pesquisador, assim, que tinha começado um pouquinho antes que outros e tinha pego um pouco de experiência com os veteranos, eu sempre recomendei, inclusive para alunos, né? Não se limitem
a ler só sobre a FEB, ou só sobre o Exército Brasileiro, ou só sobre a Segunda Guerra. Vocês estão estudando um fenômeno maior, que é a guerra. Bem que vocês estão estudando esse fenômeno a partir da experiência do brasileiro na Segunda Guerra Mundial, mas para entender o que é a experiência de um veterano, você tem que entender o que é a natureza da guerra. Isso que é muito útil para se libertar dessas bobagens que foram apregoadas no Brasil, né? Chegou no fim, eram só 15 mil que estavam no front. Quer dizer, isso faz o menor sentido, né? Para quem realmente entende o fenômeno, acaba percebendo que isso não tem a mínima importância, né? Se chegou em 44 ou se entrou em 39, enfim. O pessoal se prende aos números, eles esquecem, às vezes, que a participação da FEB ele foi essencial, né? Para atravessar a linha gótica. Sim, não teve uma colaboração. Sim, do ponto de vista tático, né? Mas não é nem só isso, assim, eu estou pensando mais do ponto de vista de como isso influencia a experiência do indivíduo. Se nós somos discutir esse aspecto tático aí, estratégico, se ajudou ou não, também ajudou, claro, é importante, mas e também não faz sentido falar que se chegou no fim não ajudou, né? Mas para quem esteve lá, não interessa se o cara lutou na Polônia, se ele lutou na Rússia ou numa ilha do Pacífico. E só pegando carona aí no que o César está falando, né? A gente em jornalismo, a gente tem isso assim, mais tranquilo, essa parte de trabalhar dentro da história oral, né? Na verdade, a história oral pra gente acaba sendo nossa fonte de trabalho mesmo, né? Você vai lá, entrevista a pessoa. Só que só pegando um gancho aí, a gente tem que contextualizar. Por exemplo, eu quando ia entrevistar alguém que era de Mato Grosso do Sul, que morou sempre na cidade da região de fronteira. Poxa, Mato Grosso do Sul era um dos poucos estados na época em que a Guerra do Paraguai era sempre presente, que tinha bisneto, tinha neto de veterano, tinha até veterano morando lá ainda. Então, tipo, a experiência de guerra desse cara é uma experiência de um cotidiano um pouquinho diferente, por exemplo, do cara que estava na capital Campo Grande, e o cara de Campo Grande vai ter uma experiência diferente do cara que estava no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Então a gente também tem que contextualizar tudo isso. Eu acho que é nesse momento que o pesquisador, ele faz a diferença na hora de ouvir essas memórias. Por exemplo, ainda hoje a gente ouve muito. Vai o jornalista entrevistar lá o cara e ele não conhece nada de Segunda Guerra, não conhece nada de guerra, não conhece nada de nada. Vai fazer uma matéria sobre alguma comemoração, sei lá, tomada de Monte Castelo. Aí no texto ele coloca, não, o cara foi em Monte Castelo, lutou, não sei o quê. Aí você vai ver o nome do cara, o cara estava no depósito de pessoal. Então, assim, ele não tem esse lead. Ele acha que todo mundo que foi para a guerra, às vezes, que foi todo mundo pro front, todo mundo estava lutando, correndo, sei lá, uma imagem talvez de Hollywood, assim, do negócio. Né? Então, acho que nesse momento, assim, igual você falou, tem que ter esse cuidado na hora que você vai trabalhar com pesquisa, lógico. E eu ainda acrescento que você tem que, lógico, contextualizar a vivência daquela pessoa também. Cada um reage diferente em combate. A gente tem vasta literatura que fala disso, né? Cada um reage diferente. Tem o cara que vai ficar quieto, tem o cara que vai contar como foi mesmo, como não foi. Enfim, e a gente tem que lembrar que teve mais um fator ainda para esse veterano, que é o negócio de, quando voltar da guerra, não poder falar da guerra, né? Teve vários fatores complicantes, sim. O cara não querer falar, o cara não poder falar, ser lacônico perante a família, né? Não querer transmitir algumas lembranças desagradáveis, né? Mas de forma geral, assim, sim, muito útil. Tem os seus problemas, mas os outros documentos também têm. Por que um livro de memórias é menos problemático que um depoimento que você colheu ali com o gravador? Por que um relatório é menos problemático? É nada. Isso aí depende da habilidade do pesquisador, seja historiador, jornalista, qualquer outra disciplina, como um intérprete dessa documentação. É isso que faz um bom trabalho, a capacidade interpretativa, a capacidade de saber trabalhar com documentos diferentes em conjunto. Né? Não que a história oral, porque ela é falha, mas eu acho que é. Pega uma parte de combate de Monte Castelo, quem conhece o assunto sabe que aquilo é cheio de problema, que a objetividade ali, ela existe, mas ela não é integral.
Então, para mim não faz sentido. Esse negócio, meu problema é, quem começa a achar muito problema com história oral do ponto de vista da discussão teórica, acadêmica, é cara que não é da pesquisa, é cara que é historiador de poltrona, sabe? É cara que não vai para arquivo, não faz pesquisa, não tem produção. Tem aqueles artiguinhos lá que o cara escreve para pontuar na CAP, sabe? Essa coisa. Para progredir a carreira. Falou aí, desculpa, né, uma franqueza, mas esse produtivismo que fez a pesquisa interessante empacar em grande parte das nossas universidades, é um pouco produto disso, né? Você tem a história oral, ela é problemática, mas os outros documentos também são. Monte Castelo. Só ia complementar que o Monte Castelo, por exemplo, foi escrito, a boa parte foi escrito bem depois da batalha, né? Então, tipo, né, é coisa de a gente pensar. E a mesma coisa, os veteranos, quando a gente entrevista eles tem que... eu, por exemplo, os veteranos que eu entrevistei, os caras tinham, sei lá, 60 anos depois do conflito. O cara também foi impactado por uma série de coisas que ele viveu, que ele vivenciou depois da guerra. Então, ele foi lá e ele não, fizeram tantos prisioneiros. Na hora que ele estava combatendo lá, ele não sabia quantos prisioneiros tinham sido feitos. Aí depois da guerra ele falou, não, fizemos tantos prisioneiros. Então eles têm meio que uma narrativa também contínua e repetitiva, às vezes, que eles construíram a partir da vivência de mundo deles no pós-guerra também, né? Também tem que levar em consideração isso. Mas enfim, como você falou, né? Eu acredito muito assim, você tem que juntar tudo. Ter história oral, ter a pesquisa em arquivo, enfim, fazer a pesquisa bibliográfica também, mas tem que tentar interpretar isso. Realmente, eu acho que o problema, às vezes, é a interpretação mesmo do negócio. É muito interessante como que o trabalho do César e do Elton, eles contemplaram as diversas fontes. Então, utilizaram de fontes orais, mas sempre pautado na questão da fonte documental também. Isso é muito interessante e até importante para se entender um período como foi estudado, né, da questão da FEB. Se você tem a oportunidade de ir na documentação da FEB, acaba sendo possível perceber que esse tema assim vai dar pano para manga durante muito tempo, né? Tem mais de 500 pastas só no arquivo do Exército. É muito vasto, meu. E aí tem fotos, pastas, né? Tanto que continua aparecendo trabalho legal, né, meu? Trabalho importante. Continua saindo, meu, com foto, com livro de memória, com os correspondentes de guerra. Tem muita coisa também que o pessoal não pesquisa, né, César? Por exemplo, lá, tem uma página lá, a V de Vitória, e a gente foi fuçando, acabou que no Arquivo Nacional, digitalizado, com boa qualidade, a gente encontrou um arquivo com mais de 900 imagens da FEB, sei lá, muitas delas inéditas, e assim, tava lá, mas ninguém fuçou e apareceu, de repente, que um dia a gente tava lá fazendo pesquisa, cai no arquivo. Sim, várias. Você fez menção a Monte Castelo, né, sobre a percepção que é cambiante, a própria opinião pessoal que vai mudando ao longo dos anos. No arquivo do Regimento de Sampaio, tinha as partes de combate dos ataques a Monte Castelo. Mas fora isso, tinham as respostas a essas partes de combate e diálogo, tudo documentado entre os oficiais. O Zeda dialogando com o S3, né, o oficial de operações do regimento que fez a parte de combate ou de um determinado batalhão. Quer dizer, a memória do que aconteceu naqueles dias ainda estava em disputa, né, na documentação oficial. E isso é muito interessante, porque a gente fala assim, o que você vai pesquisar da FEB, né, o que você sabe a respeito disso? E a gente percebe que esse tipo de crítica, né, já sabemos tudo a respeito disso, enfim, o episódio. A gente percebe que esse tipo de crítica ele é raso, porque essa documentação é enorme, né? E se nós pensarmos que o episódio dura, vamos pensar só na campanha, 1 ano, né? E a quantidade de documentação, de temas que podem ser tirados desse 1 ano, assim, é desproporcional, né? Por um período temporal tão curto,
ter tanta janela de oportunidade para fazer pesquisa é algo bastante interessante, né? Isso para não falar dos temas mais ligados à diplomacia, política internacional, da entrada do Brasil da guerra, propaganda de guerra, e o que acontece depois com a FEB, né, depois da guerra, não em termos assim do destino que a unidade teve, né, mas esses combates pela memória, a vida dos veteranos, né, é um assunto extremamente rico. Não é à toa que tenha tanta gente interessada, não só o interesse assim, em conhecer, mas em pesquisar mesmo. Né? E eu espero que isso aumente, né? Porque tem trabalho bastante feito. E eu acho assim eu achei também, a interessante internet... o que você falou. Oi. Essa sua colocação sobre a saturação de um objeto histórico de estudo é interessante, né? Porque a gente vê isso bastante dentro de certos temas assim da história, como a Idade Média, que às vezes o pessoal acha que não dá mais para tirar nada de lá, mesmo que, enfim, a Idade Média tenha durado 1000 anos. E a gente vê algo parecido na FEB, né? Que o pessoal acha que já não dá mais para tirar nada de novo lá. Oi? Eu cansei de ouvir isso. Ah, você vai pegar esse tema de novo. E é interessante ainda mais quando a gente pega o seu livro que você publicou esse ano, os 120 objetos que contam a história da FEB, certo? É, Pô, você está mexendo ali com objetos materiais, capacete, um cinto. Eu não vi o livro ainda, né? Não lembro, não sei exatamente quais são os objetos, mas enfim, o pessoal acaba perdendo muita coisa se limitando na própria fonte de pesquisa. No caso, como você tinha falado, né? Tem os historiadores, os intelectuais de poltrona que se limitam a livros e relatos e ficam só nessas coisas aí e esquecem que a história ela precisa desses objetos materiais, desses objetos imateriais também, para ela continuar viva, né? O combustível dela não é apenas papel, tem que ter coisa a mais, né? O livro foi E... concebido. Desculpe, continue. Pode falar. Pode falar. O livro foi concebido também com essa finalidade de mostrar que esses documentos existem, mesmo que seja uma pequena amostra ali, sei lá, os panfletinhos de propaganda aliados para o Brasil, que as nações aliadas fizeram para disseminar no Brasil. É só para assinalar, ó, pessoal, isso aqui existe, ó, dê uma olhada aqui, procurem mais a fundo, vocês vão achar mais, vão discutir. A ordem do FOLE, a questão material do que foi produzido para a FEB, tudo isso dá trabalho de pesquisa legal, dá projeto, né, dá alguns anos aí de empenho para esclarecer algumas questões, e a forma da aplicação futura desses trabalhos eu acho que sempre vai ser legal, né? Sempre vai poder ter um subsídio maior para museu, para quem vai fazer documentário, cinema, no meu caso que eu faço hoje, que é réplica de uniforme, enfim, tem uma aplicação que não é só acadêmica, né? Os quadrinhos. E tem muito assunto também ainda, né, César? A ser pesquisado. A gente estava agora por último, a gente estava vendo algumas coisas de livros antigos mesmo que os autores eles começaram o trabalho, mas eles não terminaram. Por exemplo, eu cito agora, que é uma das coisas que eu estou pesquisando por último agora, comecei a mexer, que é o serviço de inteligência da FEB. Que você tem o agente Pessotto, que é um cara que morreu em serviço, que tem uma história bem legal em cima dele, e eu acabei achando alguns documentos em relação a como foi a morte dele. Enfim, tem toda uma história por trás, por exemplo, desse serviço de inteligência do Brasil, que tem um livro a respeito, que foi do Araújo, que era foi um dos comandantes, um dos integrantes do serviço de inteligência. E tem toda uma história por trás para pesquisar. Tem, por exemplo, a história dos partigiani dentro da FEB. Enfim, tem muita coisa ainda para a gente pesquisar. Acho que a gente está só começando ainda a abrir realmente esses arquivos, a ter mais acesso, mais facilidade. Tem muita coisa na internet já, muita coisa, só que tá o bruto lá, né? Não falta muitas vezes esse pesquisador para chegar lá você consegue entrar com esse tema num assunto muito atual, né, das preocupações com guerras, que são as operações especiais, né?
os agentes de inteligência que se infiltravam em retaguardas, a ajuda que as forças especiais aliadas prestavam aos partigiani, como a Segunda Guerra foi um conflito moderno também, é possível identificar vários aspectos, várias características de guerras que estão acontecendo hoje, né? Propaganda psicológica, tem uma infinidade de assuntos. Um evento extremamente complexo perante os olhos dos pesquisadores, com uma documentação enorme, e se tiver gente para ir atrás, vai produzir durante muitos anos. E assim, também tem o lado B, né? Tem o lado, esse é o lado A de pesquisa, tem o lado B também da internet, que é como a gente sempre comenta aí, volta e meia, que são as pessoas que entram na internet, entendem mais ou menos por cima o negócio, montam um canal de YouTube, alguma coisa do tipo, e começam a disseminar alguns assuntos meio malucos sobre a febre, como a gente já viu recentemente aí, né, no país. Hoje o alcance é maior, né? Mas ó, eu vou lembrar de uma coisa interessante que aconteceu comigo nos anos 80. Eu tinha uns amigos que moravam no centro da cidade, ali, a galera ficava andando de skate, a gente ia muito ali na Praça Roosevelt, né? E embaixo tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca tinha alguns exemplares daquele livro Monte Cassino, do Rudolf Bommler, da série Flamboyant, justamente. Aí eu peguei um dia para ler lá, né? Eu tava com os meus amigos lá, eu desci na biblioteca, peguei para ler, e na contracapa do livro tinha um depoimento à mão escrito, e era um cara falando assim, eu estive lá, estive na guerra, eu fui da infame FEB, vou contar uma coisa aqui para vocês, desses 400 e tantos mortos, a maioria foi assassinada por pais de família italianos que queriam proteger suas filhas das investidas dos soldados brasileiros que estavam tentando estuprá-las. Meu Deus. E eu falei, nossa, que coisa maluca, meu. Isso foi, eu lembro nitidamente, em 88. Falei, que coisa maluca, né? O cara escreveu isso aqui. Aí eu comecei a pensar, será que esse cara foi da FEB mesmo, né? Uma questão fácil de resolver, né, meu? Você pega os livros de memória ali, boletim do exército, já vê que isso é uma bobagem, mas não deixa de ser interessante que alguém tentou, não sei se pelo momento político ali, que a FEB era um episódio ligado ao exército. Apanhava. Não sei, sabe, se alguém quis, algum cara que não foi, que tava com raiva de deixar esse tipo de relato registrado assim num livro de consulta pública. Acabei falando isso para um amigo meu pesquisador israelense que trabalhou com a FEB. Ele foi atrás do livro, a biblioteca já tinha fechado, mas ele achou o livro na Mário de Andrade e tirou um scan dessa página e até pôs tese de doutorado dele. Mas sempre teve. Esse problema da internet aqui hoje ele tem uma amplificação assim gigantesca, né? Se a gente pensasse no impacto que foi o filme do Silvio Bach quando saiu, não foi pequeno. Eu lembro de ter visto em jornal, eu já ia muito na associação, de ter visto em jornal, na Veja, veterano revoltado com placa na frente do cinema, meu. E, o filme é uma baixaria enorme, né? Eu acho que até essas bobagens da internet perdem algumas coisas pro cara que foi capaz de pôr no filme dele, né? Saindo da Bienal do Rio em 2015, eu dei de cara com esse cara, meu. Com esse Silvio Bach. Tinha saído de um debate com o William Watt, né? Dei de cara com o Silvio Bach. Eu falei, eu vou me benzer na igreja, pelo amor de Deus. Que dia, hein? Você sai do Bach e encontra o Bach na saída. No mesmo dia, porque eu acho que ele ficou sabendo do debate, foi lá ver, mas chegou tarde, né? Enfim, o problema acho que sempre existiu, assim, de gente falar bobagem, de informação de má qualidade, mas hoje na internet isso tá, assim, virou meio que uma coqueluche, né? Eu acho engraçado até, mas eu acho também que, só para concluir, eu acho que tem um efeito positivo, que é fazer o cara que realmente entende do assunto, que não são poucos, né? Hoje tem bastante gente apta a falar
sobre aspectos da FEB assim, com muita propriedade. E é legal que esse pessoal sai do casulo e conversa também. Né? Ter uma chance dessas não é uma coisa que a gente tira o cara da zona de conforto, digamos assim, né? Sabe, meu, vamos parar de ficar dialogando só entre nós e, meu, faz uma página na internet, no Facebook, um blog, um canal de YouTube e ajuda, né, a espalhar um conteúdo de qualidade. Esse é o efeito bom desses caras picaretas que falam besteira. Já na internet ou às vezes em livro também, né? Também acontece. O cara tem um pouquinho de fama numa outra área, ele escreve um livro numa área em que ele não tem integridade nenhuma e tá lá, né? Então é bom que isso seja respondido. Que a gente teve um acesso às fontes que as próximas gerações não vão ter, né? Então é bom irmos produzindo, escrevendo coisa de qualidade para marcar também o que é possível fazer num país que hoje um arquivo existe, amanhã não existe mais. A gente sabe que é assim aqui. E assim, né, existe o arquivo, por exemplo, o Arquivo Nacional e o Arquivo do Exército, que eu cito os dois, por exemplo, de começar a conversa, mas que tem muitas coisas espalhadas nos quartéis ainda que nunca foram mandadas por ninguém para nenhum lugar. Né? Então tem mais esse problema ainda. Né? Tem então, documento de quartel que não está no AEX. Tem documento de quartel que não só existe na unidade, não existe no... Exato. E não foi enviado, exatamente. Então tem mais enviado, isso, tem mais livro de registro, isso não tem, meu. De incorporação de praça, de registro de incorporação de praça, vida... eu acho que esse é um problema, cara. Não sei se o César concorda, mas tipo, a gente faz falta a gente ter um arquivo realmente centralizado, não só da FEB, mas de vários assuntos militares no arquivo. O arquivo do Exército, ele tenta se prestar isso, mas como a gente está dizendo, tem muita coisa que ainda está nos quartéis, que o quartel não enviou e nem vai enviar, porque é questão de honra ele ter isso aí na guarda dele. Vai enviar, Não vai enviar. A gente fica falando mal do Exército, que é difícil, mas, pô, os caras têm o arquivo do Exército, né? Tem os arquivos de quartel. Um pouco de prática junto da instituição militar, a gente consegue acessar, reclamamos, porque nem sempre é fácil, mas isso está lá, né? Eles oferecem, conseguem acessar. Que poderia ser melhor, mas já fazem muito, né? Sim, só de facilitarem o acesso, deixarem você tocar no arquivo ali e te ajudarem a pesquisar quando você não encontra no sistema, já é alguma coisa. Já é. E o que eu tenho, eu devo à facilidade com que o Exército forneceu de documentação, né? Cópias, claro. Mas é aquilo que o Denison fala, né? Hoje não tem por que você ficar preocupado com um arquivo, sendo que é tão fácil copiar um documento. Não vejo assim algo muito distante, não, de ter um grande arquivo da FEB disponível na internet, e a gente passando o que tem, né? Quem sabe? É uma ideia boa. Um objetivo. Deu uma cortada, Elton. Se você puder repetir, eu agradeço. Eu disse que essa é uma ideia, né? O Denison, para quem não está ligando na pessoa, o Denison Oliveira, de Curitiba, da Universidade Federal lá de Curitiba, e ele tem esse trabalho, né? Ele colocou o nome, se não me engano, Arquivo Hipertextual, alguma coisa assim, onde ele disponibiliza todos os arquivos. Isso, História Hipertextual. Onde ele disponibiliza todos os arquivos que ele tem fotografado, ele coloca lá no Drive, a pessoa pode baixar gratuitamente lá, né, de forma gratuita. Eu acho que talvez, para o amadurecimento nosso, enquanto pesquisadores, aí até um desafio para a gente, que a gente tiver também poder contribuir nesse sentido, né? Quem sabe montar um site, montar aí um grande arquivo nacional digital, quem sabe aí, com contribuição dos pesquisadores, sei lá, alguma coisa do tipo. Não seria difícil de executar, não. E sem querer ser ambicioso e megalomaníaco, eu acho que dá para pôr tudo nesse lugar. Verdade. Tudo. Você chega lá na Inglaterra, no arquivo, o que você tem de documentação aí do 8º Exército? Tá tudo aqui. Como assim tudo? Tudo. Pode não estar tudo digitalizado, porque afinal eles são arquivo físico. E eles estão digitalizando. Mas está lá. Pegar todas as cópias do Zé Carioca, do Globo Expedicionário, do E a Cobra Fumou, não são tantos assim, né? Não são. Dá para fazer, não acho algo assim nada
extraordinário, né? Um dia, quem sabe, né? Sim, mas a gente saber Juntar o que cada um tem. Sem dúvida. Exatamente. Outro ponto que eu gostaria de saber a opinião de vocês é na questão da cultura, assim, em geral, que se apropria dos acontecimentos históricos, desses fatos, e da FEB, inclusive, e ela vai trazendo isso para mais perto do público. E eu gostaria de saber o quanto isso atrapalha. Eu não sei se chega a atrapalhar, eu acho que depende, cara. Por exemplo, o primeiro acesso que eu tive com FEB foi no Barça, lá em 1900, década de 90. E talvez esse tipo de coisa sirva para atrair mais gente para a FEB, né? Então, por exemplo, a música lá do Sabaton, por exemplo, teve muita gente que gostava de rock, que não se ligou que a FEB existiu e que de repente descobre que o Brasil foi para a guerra e acaba vindo para conhecer um pouquinho mais aí, quem sabe no meio dessa galera vem algum pesquisador no futuro, que a gente não sabe. Na verdade, eu acho que não sei se atrapalha, acho que talvez ajude mais do que atrapalha, não sei. Podia ter colocado de maneira diferente mesmo, atrapalha ou ajuda, enfim. A gente também tá vendo muitas histórias falsas da FEB surgindo. Acredito que não seja algo novo. E como aquela do Sherman, que alguns soldados brasileiros vão lá e roubam um Sherman americano, porque, enfim, brigas internas dentro dos dois exércitos. Mas hoje em dia a gente começa a ver, acredito eu, uma quantidade maior dessas histórias. Então, essa é a minha opinião a respeito da, digamos, tarefa, não vou falar em obrigação, em dever, mas da tarefa que é ocasionalmente, assim, quem realmente conhece o assunto, ter um pouco mais de interação com rede social. Meu, para com esse negócio de achar que rede social é ruim, só sai besteira, que tudo é fake news, porque sempre existiu, né, boato, história para boi dormir, disseminada, que eu acho assim, todo dia, depois do trabalho, ir na internet, postar uma coisa interessante, fundamentada sobre algum assunto sério, né, para ajudar as pessoas a se guiarem nesse mar de informação que existe hoje. Ter um blog, ter uma pagininha, um grupo, sempre ajudar. É claro que você não pode pensar que você vai impactar a maioria, né? Mas a gente não trabalha com maioria, a gente trabalha com quem realmente quer aprender e quer saber mais, e são esses determinados indivíduos que importam. Então, sendo possível fornecer trabalho de qualidade, uma informação a mais, eu acho que a tarefa já está cumprida. E também a gente tem que lembrar que uma das características da internet é um negócio chamado memória. Então, por mais que, sei lá, o cara que inventou a notícia, no caso, por exemplo, do Sherman, a gente conseguiu identificar quem foi o cara que inventou essa notícia. Esse cara que identificou a notícia, ele tem um canal que tem mais de 760 mil seguidores. Lógico que a gente não vai conseguir chegar nesses 760 mil seguidores dele. Mas você pode publicar um desmentido e provar isso com fatos, com bibliografia, etc. E aí é lógico que isso vai ficar na internet. Aí entra o negócio da memória. Toda vez que alguém digitar no Google lá essa história do Sherman, vai aparecer a história mentirosa, mas vai aparecer o desmentido também. Né? Então, o cara inventou essa história, né? Isso, ele inventou, totalmente inventada. Essa aí não teve desculpa. Aquela do brasileiro contra 200 soldados alemães, né, dá para entender porque um jornal na época escreveu um texto que dava a entender isso. Né? Mas na verdade não era bem isso. Na citação de combate não dizia isso. Mas, né, a gente estava numa guerra e esse tem um lado problemático de trabalhar com jornais da Segunda Guerra Mundial, porque você tem que ficar muito atento o que era notícia e o que era propaganda para tentar levar o moral das tropas, etc. Né? Mas, nesse caso do tanque, foi inventada. E assim, nós não vamos nunca chegar nos 760 mil. Mas, fazendo esse desmentido, você coloca lá na internet, toda vez que alguém digitar no Google, mas peraí, eu vou digitar essa história, vai ser verdadeira. Vai estar lá também registrado, desmentido, e a pessoa vai poder, a gente parte desse princípio de que ela, por ela mesma, vai poder tirar suas conclusões e ver que não procede, que não tem nada a ver. Assim como a história, a gente pode citar uma outra desse mesmo cara que inventou a história da rapadura, né, que os brasileiros estavam numa batalha,
acaba as armas e o cara começa a tacar rapadura na cabeça do alemão. E o alemão vai embora por causa que foi atacado com rapadura. Eu vou tacar uma rapadura na cabeça desse cara, né? Pois é. Então, assim, né, a gente tem umas coisas meio malucas, assim. Aí você vai ver o perfil do cara, ele é desse jeito já mesmo, ele fez isso com outros assuntos. Mas é desses canais que tem audiência. As pessoas, muitas vezes, elas não estão muito interessadas se é verdade ou não. Elas estão interessadas em reafirmar alguma coisa que elas acreditam ou em ter um conhecimento que ela acha que vai ser engraçado, que vai ser legal. Dá risada, né? Dar risada e dizer que é zoeira, como dizem na gíria, né? Também é isso. A gente também não, leva a gente não a sério gosta de demais. zoeira, né, César? A gente gosta de zoeira também, mas Gosta, tem seu limite. Tem esse lado também, né, meu? E acho que até às vezes dá para tratar esse assunto com uma certa irreverência, né? Mas sem inventar bobagem, sem fugir do que a gente tem também, né, meu? Como alguém que pesquisa, tem uma responsabilidade a cumprir, mas não acho que precise todo o tempo ser sisudo. Porém, esse negócio de inventar bobagem, né, de confirmar estereótipos, isso eu acho realmente nocivo. Acho que não é assim que se faz, não. Mas o Elton já deu conta do problema aí, meu. Quem quer ir atrás da informação, vai. O cara que quer interessado, eu acho que a gente tem que falar para esse pessoal, entendeu? Produzir para quem realmente é interessado, que sabe que, meu, o cara vai ler um negócio desse e falar, pô, de cara, né, o desconfiômetro já liga ali, que papo é esse, e vai procurar se informar melhor e vai ver que não foi assim. E é com esses aí que a gente trabalha. E também a gente tem que ter cuidado com algumas biografias também. Eu cito alguns casos, por exemplo, a Elsa Cansanção, em alguns livros que ela escreveu, algumas histórias, eram histórias que ela comentava com os pilotos ali, que às vezes era uma história, não era algo que realmente foi daquele jeito. Aí a pessoa lê no livro, fala assim, aí lê ali e fala, nossa, foi isso mesmo, né? E não é bem assim, a gente tem que ter esses cuidados. Anedota. Você também é Vasco, aquela história da FEB lá, toma meu fuzil aí, carrega aí. Quem leu sobre a FEB já se deparou com isso também, né? E os próprios veteranos já comentavam, essa história aí que um capitão se disfarçou de padre e foi vender peru para os alemães em Monte Castelo, que isso nunca aconteceu. Tem cara que fala, não, fui eu e o outro. Tem uns 3 relatos, se não me engano, dessa história do peru aí, que o cara se veste e vai vender o negócio lá atrás. Eu já li, não lembro onde, essa história não do protagonista relatando, mas de alguém que fala, foi tal oficial que fez isso. E o Leonércio Soares disse, né, que não, jamais, isso não aconteceu. Algo próximo disso que eu encontrei foi uma vez o agente que acompanhava o Pessotto no serviço de contra-informação da FEB, que ele estava nas linhas inimigas e quando foi voltar para as linhas brasileiras, os caras que estavam na linha, ele não falou a contrassenha, os caras levaram ele preso. E ele reclamou, levou uns petelecos no caminho aí, e aí quando os caras vão lá, no outro dia libertam ele, fala, pô, o cara é nosso agente, desse cara, desculpa, tal, né, mas assim, acho que foi o mais próximo que eu cheguei desse assunto, não vi outra coisa muito diferente. E essa seria a função dele, a mais crível, né? Porque, exato. Afinal, o Pessotto era um agente de inteligência. Tem o capítulo do Birajara do Alácio Mendes também, né? Sobre o SIG. Isso. Sobre o SIG, isso mesmo. Mas no Rio de Janeiro eu tive acesso faz 2 meses, a pasta do SIG. Tem muita coisa que se confirma, assim, sabe? Que tá relatado, assinado bonitinho ali, 2, 3 vias com testemunho, tá um negócio mais... Dá pra acreditar ainda, assim, digamos. Sei. Isso é um assunto que também merece mais trabalho, né? Exatamente. Não dá para sair afirmando, tem que pegar algumas fontes, comparar com documentos, né? E aí sim, para poder falar mais a respeito com maior propriedade. A gente percebe nessas informações muito intrigantes que tem, né, a respeito do fato ocorrido, se não foi fato, se foi inventado. Que livros, né, ou que sites vocês indicam para realmente alguém pesquisar e encontrar de fato as questões históricas, né, que aconteceram? Vocês têm assim
uma preferência para um estudo, para livros, sites ou acervo, se pode acessar? Eu tenho uma forma de encarar esse assunto que eu descrevi quando você me perguntou sobre a validade do depoimento oral como documento. Sim. Eu entendo que o que é útil ser compreendido a respeito da guerra, em primeiro lugar, a experiência do soldado. E como existem algumas tendências para se recordar de alguns aspectos da guerra, eu recomendo alguns livros de memórias, sejam eles originários de diários escritos ali no calor do momento ou depois, não faz muita diferença, que nos transportam a esse mundo mental do combatente da FEB. Esses livros são o Caminhos de um Pracinha, do Vicente Pedroso da Cruz, que faleceu esse ano, o Oitavo Pelotão, Segunda Companhia, do Agostinho Rodrigues da Silva, o Mina R, do Roberto Melo e Souza, e um livro que se chama Com um Pelotão da FEB, escrito por um veterano do Piauí, cujo nome me foge agora a memória. Mas depois dá uma conferida aí, se puder acrescentar, eu agradeço. Esses 4 ou 5 livros, dentre outros, né? Mas esses eu acho os mais expressivos. E o Verdades e Vergonhas da FEB, do Leonardo Soares também. Eu acho que se o interessado, se o entusiasta recorrer a essas leituras para falar nos documentos, não estou falando nem de pesquisador, depois aí, numa etapa posterior, o interessado poderá procurar quem escreveu a respeito do assunto, mas já como pesquisador. Eu acho que esses livros eles dão conta assim, do que foi a FEB. Vão entender o universo em que os veteranos operaram ali, como foi a experiência deles. Eu sigo o voto do César, eu sigo o voto do relator e acrescento ainda, talvez, nessa mesma linha, Nós Vimos a Cobra Fumar, do Diogo Tavares também, que é um diário. Também colocaria o livro do como que é, aquele livro do médico japonês nosso lá, cara, que é bem legal também, é um diário também. Isso, o médico brasileiro no front. O médico brasileiro no front. Esse também seria legal porque é um diário, né? Então também pega essa parte da vivência. Indicaria para quem quer pegar um pouquinho mais os livros do próprio César, né? Que também são fontes boas de pesquisa que podem esclarecer bastante. Do Denison, para pegar pré-guerra, principalmente os livros mais atuais do Denison. Ele também tem outros 2 livros legais, que são Os Soldados Alemães de Vargas e Os Soldados Brasileiros de Hitler, também são legais. Do pós-guerra tem o Francisco Ferraz também, que trata essa questão da reintegração dos soldados. E depois disso você tem, aí depende da arma que você quer pesquisar. Se for da engenharia tem autores, se for da infantaria tem outros autores. Depende qual área você quer ir da FEB para pesquisar. Mas eu acho que da aviação também. Da aviação também. Então tem muita coisa legal nesse meio aí. Depende para qual área você vai. E acaba que meio que quando você está pesquisando FEB, dependendo da área que você está estudando da FEB, você acaba indo mais para uma área do que para outra. Eu, por exemplo, tenho minha tendência atual, estou indo para a área de jornalismo, que é a minha área de formação, os correspondentes de guerra. Então depende cada um aí ver para onde a FEB vai acabar te levando, digamos assim. Tem os documentários também, né? O que eu acho que falta um bom longa-metragem. Mas isso a gente não tem tradição de cinema. Desse tipo de cinema, pelo menos, não tem no Brasil. De filme histórico, profundo. Isso aí alguém vai acabar fazendo, eu acho. E tanto que esses livros que a gente acabou falando aí, de como referência de experiências de combate, todos eles dariam bons filmes, inclusive. Sim, roteirizados, né? Roteirizados. Porque, o cara, em vez de ele pegar, né, fazer o que se faz no mundo inteiro, pega lá o sled, transforma num roteiro. Não, o roteirista acha que ele vai ser mais eloquente que alguém que teve lá pessoalmente essa experiência. Aí dá o que dá, né? De documentários a gente tem alguns aí, A Cobra Fumou, que é mais antigo. Documentário tem alguns legais já. Tem o Navalha, que é legal também. Né? Exatamente.
tem alguns documentários legais aí, né, que dá pra gente assistir, assim. Eu, quando fiz o meu aqui, eu tentei mais ou menos pela mesma linha dos que já tinham falado coisas legais, né. Peguei do Navalha alguma coisa, peguei do Cobra Fumou e acabei, a partir disso, construindo a narrativa também para tentar contar a participação da FEB através de ex-combatentes do Paraná, do Mato Grosso do Sul, e de crianças italianas que foram ajudadas pela FEB na Itália. Então, assim, e depois, além disso, alguns pesquisadores aqui do estado também, né, para tentar montar a narrativa. Mas, assim, é um trabalho que você acaba não tendo incentivo, né? Você acaba fazendo por conta, por paixão, a FEB, porque não tem incentivo. Você vai, você leva a porta na cara, não, eu não quero falar sobre isso, não tenho dinheiro. Então você acaba meio que fazendo por conta. E eu sei, por exemplo, que o Navalha teve alguns patrocínios, mas não foram muitos. E a Cobra Fumou, quando foi feito, também. Acabou depois, que já estava pronto, aí que a Prefeitura do Rio de Janeiro, que outras pessoas foram se interessar em ajudar também, né? É meio difícil, é verdade. Agora eu tenho mais um livro que está meio pronto, que é um livro de Monte Castelo, principalmente sobre os ataques que não vingaram. E eu acho que eu vou publicar esse livro. Acho não, já decidi que eu vou publicar esse livro como blog. Né? E eu tô eu pensando até em vi fazer. mensagem sua, eu vi mensagem sua lá, pode contar comigo, vou ajudar. Beleza. Eu tô pensando em abrir uma vaquinha para fazer o quê? Para pôr cartografia, para pagar o web, mas eu já tenho 2 sites, né? Não vou pagar um terceiro, não dá, não consigo. E fazer mapas legais para ter a manutenção, o domínio, fazer um negócio bonitinho mesmo. E uma vaquinha assim, sei lá, ver quanto é o custo disso por ano e ficar tentando manter, né, esse site nessa base assim, de doação. E eu não quero que seja meu, não, eu quero um trabalho coletivo. Inclusive, a gente tem cada vez mais encontrado gente que mora ali na região dos combates, pô, que é interessada nisso. Aí o cara vai lá, tira uma foto, acha algum vestígio interessante, né? E tem essa cooperação de várias pessoas para fazer o site. Mas eu sugiro que seja voltado para Monte Castelo, que essa é a minha cachaça, né? Monte Castelo, em Montese e a rendição de Fornovo. Especialmente ali, eu gosto muito da rendição, cara. A quarta cachaça é a fase do Rio Sérgio ali, que eu acho que teve uns combates assim muito pouco conhecidos que são bem encarniçados. Mas é a respeito desse... As versões, por exemplo, sobre a colônia, por exemplo, a gente tem várias versões aí do que aconteceu, do que não aconteceu. E é um negócio que a gente quase não fala. Não foi falado na época porque era meio que chato você falar do exército que estava avançando, de repente teve que recuar. Né? E deu aquela briga do livro, né? Em 49 deu aquela briga. Mandaram aprender o livro, os oficiais da reserva. Então tem todo isso, mas tem várias versões. Em uma das versões, que foi, se não me engano, um depoimento de oficiais da reserva, que o cara fala que eles ligam no PC e o Zenobe da Costa tá ouvindo sanfona. E ele fica puto com isso. Como o cara tá ouvindo sanfona? Então, assim, umas coisas bem... Foi o Gonçalves, né? Eu acho que ele era revoltado com isso. Pois é. O cara era muito revoltado com essa história. Eu acho que... E é um negócio que a gente quase não fala, né? A gente fala muito sobre os mais famosos, mas é uma campanha que talvez pudesse... E olhando assim os mapas, as fotos da região, você vê que, meu amigo, como que os caras conseguiram subir até lá e tentar manter a posição, porque é complicado. Muito bem. Essas questões, né, são muito interessantes quando a gente parte por estudar, né? Eu tive a experiência de estagiar numa turma de 9º ano, né, da escola básica, e tratando do tema da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que tem um distanciamento, né, da participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Nos livros didáticos fala bem pouco, o professor, pelo menos nessa minha experiência, eu percebi uma falta de conhecimento. Que dicas assim vocês dão, né, para esse conhecimento, toda essa história ser aplicada no ensino, né, da educação básica? Eu já percebi que existe uma falta de recursos
paralelos à formação do professor, que eu não acho que esses recursos deveriam ser limitados à FEB, mas, por exemplo, você chega no Imperial War Museum em Londres, lá tem uma sala para capacitar professores, né? Tem material didático, tem seminários que se faz com esses professores claro, de nível superior, mas que vão entrar em contato com jovens e crianças. Eu nem sei mais se é ensino médio, se é quarta série, não estou ligado, mas como é que chama lá? Né? Nem aqui eu sei, quanto mais lá. Mas, enfim, dá recursos, né, para o professor ter uma visão mais apurada sobre o tema, como deveria ter sobre outros episódios históricos e sobre outras disciplinas também. Mas, infelizmente, cara, as coisas no Brasil são muito difíceis, meu. Tudo aqui é muito difícil, meu. Você tem o museu mais importante do país pegando fogo, né? Como é que você vai falar? Não, tem que ter um recurso nacional para que os professores que vão trabalhar esse tema... aqui você vai dar na mão do político, o cara vai roubar o dinheiro, meu. Entendeu? Ele vai pôr um apaniguado, vai roubar. É isso que vai acontecer. Não adianta ficar inventando mais recurso com dinheiro público para empregar gente incompetente que não vai fazer nada. Então, quem tem que fazer é a gente, meu. Entendeu? É por isso que eu falo, mesmo que eu tô fora da carreira acadêmica, é óbvio, eu continuo sendo historiador, trabalho com história, não dou aula, mas ainda tenho aí a pretensão de escrever algumas coisas ainda, eventualmente participo de uma atividade ou outra, mas ainda sou um militante da FEB, entendeu? Sou um cara que não vou me desligar disso. Então, sabe, melhorando a qualidade da informação disponível, é isso que a gente pode fazer. Já que você não vai ter aqui o Museu Nacional da Segunda Guerra, né, porque a gente elege gente burra, incompetente, da pior qualidade, que é incapaz de prestar atenção no que tem importância, cabe à sociedade se organizar aí no que for possível e preencher essas lacunas. E tem também outra questão, né? A gente, na parte de material didático, por exemplo, eu acabei, por conta dessas minhas pesquisas e do blog que eu tenho e da página, entrando em contato com algumas editoras para saber delas por que eles não colocavam tanto material da FEB nos conteúdos que são disponibilizados para os professores fazerem as escolhas dos livros didáticos. Eles disseram o seguinte, que não tem demanda. Então, por isso que eles não colocam. Eu falei, mas como não tem demanda? Não tem demanda, a gente não coloca, simples assim. Então, e aí tem essa questão de já não ter esse material. Aí nas aulas você tem que trabalhar um monte de coisa, um monte de conteúdos em 2, 3 aulas. Quando tem 3 aulas por semana, a escola é privilegiada ainda, porque na maioria das escolas públicas é 2 aulas, né? Às vezes tem escola que às vezes mata o tempo da aula fazendo outra coisa. Não é toda, tá? Não são todas, né? Não pode generalizar, mas acho que falta um pouco isso, sabe? De ter, da disciplina de história ter mais espaço também, né? Então falta material, falta espaço para a disciplina de história, não só da FEB, mas de toda a história nacional e internacional. A formação do professor de história também é algo que precisa ser, né? Eu agora, como aluno de história, vejo bastante isso, tem muita coisa ainda que está muito presa a algumas escolas de pensamento da historiografia que, né, já não tem mais espaço, mas que ainda fazem. E eu concordo com o César também. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais, a gente de fora, talvez assim, digamos, do ambiente escolar, se envolver nessas questões e tentar levar nosso conhecimento também. Porque se a gente esperar só o poder público fazer, os caras não vão fazer. Né? A gente teve um exemplo bem claro. Estão roubando. O exemplo que eu acho mais recente, César, foi o caso do nosso amigo Mário Pereira, né? Que é um cara lutador da FEB lá fora e que agora estão querendo trocar o Mário por um outro cara que é amigo de alguém que eles querem colocar lá no monumento votivo em Pistoia. Aliás, já colocaram. Né? Então, assim, é gente que às vezes não dá o devido valor histórico para que a pessoa, para que o fato em si, né, representa. Eu acho que... O cara que nunca ligou pro assunto, ele tá lá porque virou uma teta, né? Como é que é? Pera aí, isso aí precisa motivar uma discussão, precisa aparecer, entendeu? Acho que tem que ser... O legal é que na Itália os caras estão se mobilizando. Na Itália os caras estão se mobilizando, né? Pelo menos a comunidade lá que conhece o trabalho do Mário está se mobilizando. Aí. Não é assim não, meu. E eu acho que aqui a gente vai cada vez mais ir pelo mesmo caminho, né? E lógico, a gente até vê, por exemplo, alguma militarização das escolas, etc., né?
o que pode acontecer é que você vai ter uma história daí, que é aquela história de decorar data, o cara, 12 de, sei lá, 21 de fevereiro, Monte Castelo, daí a mesma história sobre Monte Castelo, sem problematizar muitas vezes o que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, se prende no fato em si. Mas, enfim, a gente tem que eu acho, cada vez mais mesmo, a gente que estuda, que pesquisa, se envolver e tentar compartilhar esse nosso conhecimento com outras pessoas também, até como uma forma de receber uma resposta que possa nos influenciar a pesquisar outras coisas e pesquisar mais a fundo também. Eu acho que também tem uma tarefa importante aí, que é explicar por que é relevante estudar a FEB, por que tem que passar pelo estudo da Segunda Guerra. Isso, os pesquisadores precisam justificar isso para que haja essa demanda. Por que é importante estudar a FEB? Por que isso tem importância? Por que uma criança, um adolescente precisam saber disso e conhecer isso? Né? Então, são as duas coisas conjuntas. Né? Mas eu não quero estudar guerra porque é violento. Faz parte da história da humanidade. Né? Nascer é violento. É uma verdade histórica. Então, nós temos que passar por isso para que as pessoas entendam por que estudar a guerra. E, inclusive, foi até questionado. Né? Eu só via a legenda, não li a matéria. Que um garoto que está participando de um reality show na Inglaterra disse que chega de estudar a Segunda Guerra. Vi de passagem, assim, mas, pô, caramba, né? E assim, né, César, eu acho que a gente poderia utilizar, por exemplo, o estudo da FEB, da Segunda Guerra, como uma forma de puxar ganchos para... tem gente que ainda nega o Holocausto, por exemplo, né? Então, você pode utilizar para várias coisas, para combate ao nazifascismo, enfim. Sim, a vinculação dos episódios internacionais com a nossa história, em todos esses aspectos. Né? O Brasil não é uma ilha desligada do mundo. Sim. E boas justificativas para o estudo da guerra e dessa guerra, né, não faltam. Então, cria-se a demanda. Né? A gente também tem esse papel. Aí quem está envolvido com pesquisa... O mais louco é você pensar que as pessoas às vezes entendem isso como algo do passado, sendo que a gente ainda tem veteranos da Segunda Guerra entre nós. Então, eu acho que isso não é do passado, é recente, irmão. Tá aqui na tua cara. A concepção de tempo que o pessoal, geralmente meio leigo em história, tem assim, é de que 70 anos é muito tempo, 100 anos é muito tempo. Dentro da história a gente vê que bastante tempo da gente é uns 400, 500 anos. E mesmo assim, minha mãe tem depende da 70 situação. anos. Minha mãe estava viva quando a FEB embarcou. Então assim, ali, né, cara? É ali na história, não tem... Minha 14 anos, né? Então, assim, é algo que tá na nossa cara muitas vezes, mas é que, igual a gente vive na sociedade do imediatismo, né? Aí se a gente for falar de sociedade líquida, enfim, etc. Mas, enfim, que tudo é muito rápido. A vida muitas vezes, para as novas gerações, mesmo para a nossa geração, enfim, para as pessoas de modo geral, a vida é como se fosse uma grande tela de celular, né? Você está triste porque morreu alguém, você rola, faz na barra de rolagem ali, já aparece um gatinho tocando piano e você fica feliz de novo. E eles acham que muitas vezes os fatos históricos são a mesma coisa, né? Tipo, beleza, Segunda Guerra, legal, importante. Próxima coisa, sei lá, o meme do bando Star Wars com voz de criança, sei lá, uma coisa assim, né? Então, é muito relativo essa concepção de tempo mesmo. Isso não pode ser um empecilho, né? Isso não pode ser um empecilho. Agora, eu acho que assim, tem que adequar a linguagem, meu. Tem que adequar a linguagem. Se o momento é condizente com a produção de informação rápida e não muito profunda, tem que ter isso também. Claro, tem que ter o profundo ali. Você vai ler o Leonércio Soares, vai ler o depoimento dos oficiais da reserva, vai entender por que o livro do Banner é daquele jeito. Tudo isso é necessário, mas tem que ter o flashzinho de informação rápida e precisa, que isso faz parte da maneira que as pessoas se comunicam hoje, né? É verdade. Não dá para negar. Só para a gente não se estender muito no tempo, aproveitando que o César falou ali, ele puxou um assunto que eu queria falar já,
que é a questão da importância do estudo da FEB. Queria perguntar para vocês dois, que estão há bastante tempo já nessa linha de pesquisa, qual que é a importância da FEB e qual que é a importância da gente estudar a FEB. Gostaria de saber a opinião de vocês. Pois não, Matheus. Bom, em primeiro lugar, o que eu fiz menção há pouco o Brasil não é um país desvinculado dos eventos internacionais. A Segunda Guerra, que é um conflito moderno, recente, contemporâneo, né, porque tem gente viva ainda, muita, chegou até nós, implicou o nosso território nos combates, fez com que nós fôssemos envolvidos nesse conflito de forma bastante direta. Segundo, os momentos difíceis da história, eles precisam de respostas adequadas. Tem obstáculos e adversários com os quais se deve lidar da forma adequada. Então, há um momento muito recente, né, no momento recente se propôs que o ISIS fosse objeto de diálogo, né? Então, a natureza dos desafios ao longo da história humana, ela precisa ser conhecida para nós entendermos exatamente quais são os problemas que estão nos enfrentando no presente, né? O estudo da história é uma forma de se fazer as perguntas adequadas. Eu não estou dizendo que as lições do passado vão ser aplicadas, né? Embora isso até assim, em certo ponto seja válido, que a gente não pode desprezar a experiência prévia, mas a história ajuda a formular questões relevantes para o presente. É por isso que eu acho que a história é importante, por isso que essa disciplina é importante. Então, para entender a natureza dos eventos com os quais nós nos defrontamos hoje, é necessário estudar a história e fazer essas perguntas e entender a partir das experiências prévias. Segundo, porque a Segunda Guerra Mundial foi a luta contra o nazifascismo, né, que junto com o comunismo foram os regimes mais perversos da história da humanidade. O Brasil se envolveu diretamente nessa luta e existe a boa prática de lembrar quem esteve presente lá. Terceiro, a dificuldade e as consequências de quando um evento de grandes proporções impacta o seu país. As questões com as quais o exército precisou se defrontar, o governo, de relações internacionais, sobre a decisão ou não de enviar tropa, como preparar, tudo isso revela muito a respeito das características do país. Então, como outros episódios históricos, a FEB também é uma ferramenta para se conhecer melhor sobre os problemas, limitações e vantagens e qualidades do Brasil, né? Podemos estudar episódios de maior duração, períodos maiores, mas a FEB ela foi tão extrema, né, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que é sim um episódio bastante interessante para o conhecimento do país. Eu acho que isso não pode ser desprezado. É um episódio fora da curva, né? Nós nunca nos envolvemos em guerra externa nessas proporções, tão longe das fronteiras assim, e organizando um contingente tão grande para os padrões da época que acaba sendo um objeto de estudo bastante rico, né, como a gente afirmou aqui o tempo todo. Além disso, só para concluir, Elton. Desculpa, César. Só para concluir, além disso, assim, o que a FEB produziu em termos de cultura, de literatura, de música e os subprodutos, né, que foram feitos por quem se interessou pelo assunto, tem um certo impacto cultural. Acho que vale a pena, né? Foi música, foi quadrinho, foi filme, então tem, acho que, presença suficiente na vida cultural do país para merecer estudo sério, sim. Não é como eu já disse, né, pela duração temporal, pela quantidade de pessoas envolvidas, o impacto da FEB, não vou nem falar da guerra, envolvimento na guerra, da FEB, é muito desproporcional. É muito grande, né? As consequências são desproporcionais em relação, digamos, ao tamanho físico e à duração do evento. É isso aí.
Eu acho que eu vou na mesma linha do César aí, né? E eu ainda acrescento que eu acho que estudar a FEB é entender um pouquinho do brasileiro também. A gente teve uma vivência humana na Segunda Guerra Mundial que eu acho que poucas vezes a gente teve durante a vida nacional, assim, né? Então, por exemplo, você tinha culturas diferentes dentro de um mesmo país se encontrando dentro de um grupo de combate, por exemplo. Então, você tinha um comandante nordestino, um soldado que era descendente de alemão, um cara que era descendente de italiano, um outro de ucraniano, com um cara que era bisneto de família escrava. Então, assim, todo mundo no mesmo grupo de combate, com o mesmo objetivo, tendo que se entender. O que a gente lendo nos livros, a gente acaba percebendo que muitas vezes era uma relação conflitiva, às vezes no sentido de entender a cultura do outro. Quando a gente vai entrevistar os pracinhas mesmo, você ouve histórias assim, o cara lá não sei de onde falava desse jeito, eu nunca ia fazer aquilo. Tem toda uma cultura envolvida ali. Também eu acho que a preparação do Brasil para entrar na Segunda Guerra Mundial, acho que deixa também algumas lições de como as coisas aconteceram em certo ponto, em muitos casos também, depende da interpretação, de forma improvisada mesmo, desde a questão de uniformes até como enviar comida, tudo isso, né, a preparação da população no próprio país para receber, para enfrentar uma guerra. Então a gente tem vários aspectos aí para entender esse Brasil e esse brasileiro dessa época, né, de como ele era, como ele pensava. E depois, no pós-guerra, você tem uma parte desse oficialato da FEB, que vai acabar interferindo na vida política nacional também. Você tem a questão de como nós tratamos os nossos idosos, por exemplo. Você tem uma questão de como nós tratamos os nossos veteranos também de Segunda Guerra. Enfim, tem várias questões para você entender o Brasil e o brasileiro aí, não só nesse contexto, mas no contexto da guerra, mas no contexto atual também. Né? Então, são alguns motivos assim que a gente tem para estudar a participação do Brasil, além, lógico, de você poder puxar ganchos aí para combate ao autoritarismo, e aí o César, eu acho que foi muito feliz na colocação dele, né, o nazismo foi perverso, mas o comunismo a gente não pode esquecer também que deixou uma marca sangrenta pra caramba no período pré-Segunda Guerra, né, então eu sou casado com uma descendente de ucranianos, assim, a gente sempre, eu já ouvi histórias, né, no caso aí, dos massacres na Ucrânia, né, o Holodomor, enfim, tem várias outras coisas assim. Então a gente também tem tudo isso, a gente pode puxar a partir da FEB, combate ao autoritarismo, como é o brasileiro, o comportamento do brasileiro em situações extremas, né? Como era aquela juventude da década de 40. Eu acho que da questão cultural também, a gente tem, o César falou de músicas e materiais, a gente tinha vários jornais que circulavam dentro dos batalhões, né? A gente tinha produzidos pelos próprios soldados, pelos cabos, pelos sargentos. A gente tinha músicas que foram compostas durante a guerra. Então, assim, é um conteúdo muito rico que a gente pode tudo isso trazer para estudar a FEB, não só nas graduações, não só na área de pesquisa, como mesmo no ensino básico, no ensino médio, né, a gente pode utilizar esses ganchos para tratar sobre assuntos bem atuais e, com certeza, a gente vai ter muita história para contar. César e Elton, nós agradecemos essa conversa que tivemos sobre a FEB, sobre como as pesquisas históricas elas estão caminhando. A gente pôde ter um diálogo bem bacana e fica o convite para uma próxima oportunidade refletirmos sobre essas questões também. Bom, agradeço novamente ao convite, a oportunidade de conversar também com o Elton. E como considerações finais, eu reitero a importância dessa presença que a internet oferece hoje. Não podemos deixar mesmo com os objetivos maiores de fazer livros, de fazer documentários, de ter algum registro mais fácil acesso, pronto, né? E que os pesquisadores não deixem de ser presentes, de responder, né? Mais rapidamente e mais precisamente essas dúvidas que aparecem, né? Nós temos tanta lacuna na divulgação de informação,
a preservação de documento, que eu acho que não custa nada manter uma bandeirinha fincada no mundo virtual para ser um contraponto a isso. Eu também agradeço a oportunidade aí, falar com o César é um privilégio, né? O César foi fonte de referência bibliográfica em alguns trabalhos já, né? E é lógico que eu estou sempre aprendendo muito com ele, né? Então, para mim é sempre uma honra. E lógico, eu concordo com o César, acho que a gente tem que marcar presença no espaço virtual, sim. E o primeiro desafio ele já lançou aí recentemente nas redes sociais que ele frequenta, que é de montar um site para contar a Batalha de Monte Castelo. César, conte comigo aí, tô para ajudar e vamos fazer esse trabalho funcionar. Brevemente. Quem sabe com um domínio próprio, um site bem estruturadinho, reproduzindo iconografia, documentação, acho que seria uma bela trincheira, assim, nossa, né, coletiva desse grupo que vem estudando a FEB, com bastante gente colaborando, né, e recebendo pode ser o primeiro passo. Respaldo dos descendentes dos veteranos, quando não dos próprios veteranos, né, que sempre enriquece muito as pesquisas novas que estão saindo. Acho que isso seria um recurso extra, assim, que ainda não existe, muito legal para todo mundo ver, aprender mais, conhecer e saber saindo mais. Quem sabe o primeiro passo aí para o Arquivo Nacional da FEB na internet. Uma coisa próxima disso, não precisa ser, né? Mas uma coisa próxima disso, assim, uma pequena amostra do que é possível fazer quando as pessoas se organizam. Bom, então a gente vai encerrar aqui o primeiro episódio, e talvez o primeiro episódio de muitos sobre a FEB que virão. E gostaria de agradecer novamente o Elton e o César, que disponibilizaram o tempo deles para dar uma palavrinha aqui. E é isso aí, e fica até a próxima. Valeu, obrigado. Abraço César, abraço Matheus, abraço pessoal, valeu. Abraço. Desligando, tchau, tchau. Tchau.